pessoal! Hoje nós vamos fazer um bolo de morango, na verdade não é de, né? É com morangos na travessa. Esse bolo eu comecei fazendo porque um dia eu fiz um pão de ló e esqueci sem querer de colocar papel manteiga no fundo da forma. E aí meu pão de ló quebrou. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu disse, vou montar um bolo na travessa. Então, esse bolo ele vai pão de ló, então ele não é um pavê, né? Ele vai o pão de ló, que nós vamos fazer agora, que eu vou ensinar vocês os truques maravilhosos de fazer um pão de ló, muito simples e muito fácil, tá? E vamos colocar os morangos, o leite condensado, é uma delícia, vocês vão adorar e eu tenho certeza que vão fazer sucesso com essa receita. O que são os ingredientes que eu uso no pão de ló? Eu uso para fazer um pão de ló 3 ingredientes só, ovos, farinha e açúcar. E muito simples, para cada ovo eu uso 1 colher de açúcar e 1 colher de farinha de trigo. Primeiramente nós colocamos então, nós vamos fazer, como nós precisamos de um pão de ló pequeno, nós vamos fazer com 5 ovos. Nós vamos colocar os 5 ovos na batedeira, tá? E vamos bater, leva assim ó, no mínimo uns 10 minutos batendo na batedeira. Porque nós precisamos que ele fique firme, em pico firme, e eu vou mostrar isso pra vocês quando terminar de bater. Então assim, ó, no mínimo 10 minutos vocês podem contar que nós vamos bater esses ovos. Vamos supor que nós queremos fazer um colchão de noiva, um pão de ló grande. Vamos trabalhar com 8, com 10 ovos, 8 colheres de açúcar, 8 colheres de farinha. Vamos fazer um bolo maior ainda, 12 ovos, 12 colheres de açúcar, 12 colheres de farinha. É sempre essa receita. Se vocês seguirem à risca, nunca mais vão errar o pão de ló. Não tem fermento, o pão de ló não vai fermento. Por quê? Porque quando a gente coloca o fermento, a tendência é do bolo ele fazer uma subidinha, né? Às vezes fica aquele morrinho. E o pão de ló, a gente não quer que ele faça esse morrinho, a gente quer um bolo reto. Como nós batemos bem os ovos, eles vão ficar bem aerados, nós não precisamos colocar fermento. Ele vai crescer o suficiente, né? Não formando aquele pico do meio, ele vai ficar um bolinho reto, que é o que nós precisamos para fazer uma torta, porque a gente abre para rechear e tudo. E ele não cria, então, esse pico grande que a gente não quer que crie. Então aqui está os nossos ovos bem batidos. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eles ficam. Ó, olha aqui, bem firme, vocês estão vendo, né? Ele fica bem firmezinho. Então aí nós vamos colocar o açúcar. Misturamos, podemos até bater mais um pouquinho com o batedor, não tem problema, tá? Ó. Podemos também, se vocês quiserem, não vai interferir, colocar o açúcar junto quando for bater aqui os ovos. Não tem problema, não interfere. O que nós não podemos colocar é a farinha, essa de jeito nenhum, essa só depois então que nós misturamos, ok? Bom, colocamos. Agora então, nós colocamos 5 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, agora nós vamos colocar as 5 colheres de sopa de farinha. A farinha tem que ser sempre peneirada na hora. As 5 colheres de sopa de farinha, a gente vai peneirando, ó, um pouquinho e mistura. Sentido horário, ó, vem e puxa para embaixo. Porque nós não podemos abaixar esses ovos, né, ó. Então, batemos assim, viemos, entrou, misturou tudo. Vamos de novo, mais um pouco da nossa farinha. Sempre peneirando na hora, não adianta deixar a farinha peneirada. Porque aí, se a gente deixar peneirada, ela cai toda junto, não adianta. Como é um bolinho na travessa, nós vamos fazendo uma travessinha. Aí, ó, um pouquinho de nada de desmoldante. Por que eu tô fazendo isso? Eu botei um pouquinho de desmoldante, porque quando a gente for servir, que a gente tirar aquela colherada daqui, sai inteiro o pão de ló, porque às vezes, como o pão de ló ele não tem nenhuma gordura, a tendência dele é grudar, né? Então a gente coloca só um pouquinho no fundo da forma, ou no fundo da taça travessa, para que ele não grude. Ó, olha como ficou bonito. Vocês estão vendo? Ok. Aí, o que fizemos? Forno, 180 graus, o pão de ló ligeiro é de 20 a 30 minutos, conforme o forno de vocês. Agora nós vamos fazer a segunda etapa do nosso bolo. Primeira foi o pão de ló, que tá lá no forno, assando no tempo dele.
E a segunda etapa é o nosso recheio, que são, quais são os ingredientes? 2 latas ou 2 caixinhas de leite condensado, 2 gemas que eu já acrescentei aqui, tá? E colocamos também uma caixinha de creme de leite nessa mistura. Aí misturamos bem, ó, bem misturadinho. E depois vamos colocar meia caixinha de leite de vaca. Ó, meia caixinha de leite, bem devagarinho. Para ele não ficar tão doce. Porque como o nosso, ainda vai doce de leite, né? Então, para dar aquela quebrada no doce, nós acrescentamos o leite condensado e o leite para não ficar tão forte. Agora nós vamos mexer em fogo baixo, tá? Até dar o ponto, que vocês vão ver aqui como é que ele vai ficar. Este é o ponto. Acabei de desligar a panela, o fogo. Olha aqui. Então, ó, estão vendo? Ele fica bem cremoso. Por quê? Porque depois ele vai ser gelado e então ele vai ficar mais durinho. Estão vendo? Esse então é o ponto do branquinho. Enquanto o nosso doce esfria, nós vamos fazer então a cobertura da torta, que é um pote de 400 gramas de doce de leite e um pote de 300 gramas de nata e meio pote, aí vai o açúcar e vai meio pote de leite. Então vamos para a próxima etapa. Cobertura do nosso bolo de travessa. Mais simples ainda. E essa cobertura é muito boa porque ela serve como uma cobertura e serve também como um recheio. Vamos supor que você queira fazer aquele pandelózinho que eu fiz ali, numa forma, numa travessa, outra travessa, não tem problema nenhum. Parte, recheia com esse creme, cobre com esse creme. Maravilha. Ou então com bolachinha também, bolachinha champanhe, bolachinha maisena, bolachinha Maria, molhadinha no leite, com a camadinha, com as camadinhas desse creme. É maravilhoso. Ó, 400 gramas de nata. Gente, é nata batida, creme de leite gelado, fresco. Por que eu tô dizendo bem isso? Porque se vocês baterem creme de leite de lata, creme de leite de caixinha, ferrou. Não vai endurecer e vocês vão só estragar a receita. Quando vocês forem comprar, vocês vão na seção dos gelados. Sabe onde tá manteiga, requeijão? Lá tem creme de leite. Então, fresco é o que nós precisamos, tá? Bem geladinho. Tanto que até agora eu conservei na geladeira. Então, colocamos na nossa batedeira o creme de leite geladinho. Por favor, não vão colocar ele também quente, porque aí ele custa muito subir e pode vir atalhar. Deixa eu tirar aqui, que vai facilitar para vocês enxergarem melhor. Acho que eu tô atrapalhando a visão de vocês. Aqui, o que nós temos? O leite. Meia xicrinha de leite ou meio pote. A nata são 300 gramas. Então, vocês tirem a nata, um meio potinho da nata de leite ou meia xícara também, não tem problema. O que vamos fazer agora? Nós vamos bater na velocidade mínima da batedeira, sempre cuidando. Não bota a nata, vai atender a campainha. Botei a nata, vou atender o filho, vou atender o cachorro. Ferrou. Não dá. Tem que ficar cuidando, porque senão, para virar manteiga, é assim, é uma batida a mais. Nós, ao invés de termos uma nata batida, nós vamos ter uma manteiga. É outra coisa, manteiga é muito bom, mas não é o que a gente quer, né? Que a gente vai colocar em cima do nosso bolo de travessas, vamos colocar a nata. Então, cuidem muito, porque muitas pessoas erram o ponto, porque se vão fazer outra coisa, deixa batendo. Não pode. Velocidade mínima da batedeira. Esse é o ponto, estão vendo? Desligamos a nossa batedeira, tá? E colocamos aqui no bol, ó, estão vendo? Gente, dá pra bater tudo junto. Leite, creme de leite, doce de leite. Eu tenho medo de vocês não acertarem assim de primeira. Depois que vocês pegarem uma certa experiência, podem bater. Mas não saem batendo de primeira. Vamos com calma, né? Porque a gente pode errar e aí perder tudo, aquilo talhar. Tá feito o problema. Não é o que a gente quer. Então, assim, um pote de doce de leite de 400 gramas vai dentro do bol da batedeira junto com o nosso doce de leite, com o nosso creme de leite que já tá batido. E vamos bater novamente com muita calma.
muita calma nessa hora. Ó, vamos misturar aqui, que já fizemos sujeira. Pronto. Olha, novamente, bem devagar, na velocidade mínima da batedeira. Ó, então tá aqui, finalizamos. Olha que bonito que fica. Olha, que creme lindo. E vamos então partir para a montagem do nosso bolo de travessa. Vamos lá. Tá pronto o nosso pão de ló. Olha como ele tá bonito, estão vendo? Ele fica aparelhinho, ele não murcha. Olha que coisa linda. Fofinho, maravilhoso. Douradinho é como nós precisamos para seguir para a próxima etapa. Vamos então à montagem. Furamos o nosso pão de ló, que já tá friozinho. Ele tem que estar friozinho. Tá? Aqui eu tenho uma caldinha. Como é que eu fiz essa caldinha? Meia xícara de açúcar, meia xícara de água ou uma xícara de água também para render um pouco mais. Deixa ferver bem. Ó, molhamos nossa massa. Bem umidazinha. Olha que bonito, bem umidazinho. Agora, então, em cima do nosso pão de ló que já tá molhadinho, nós vamos colocar, olha o nosso creme, a consistência. O nosso creme é aquele que nós fizemos com o leite condensado. Aí, aqui então nós temos os morangos. Uma caixinha de morango. Cortadinho, em rodelinha, compridinho, como vocês preferirem, tá? Então, vamos espalhar a nossa caixinha de morango. Reservem 1, 2 para fazer uma decoraçãozinha e o resto, então, coloquem. Aqui tá a nossa cobertura, nosso creme de doce de leite. Colocamos, eu vou fazer uma maneira bem simples para vocês verem que não precisa... eu não tenho saco de confeitar, não posso fazer. Não precisa. Nós vamos fazer uma maneira bem facilzinha, nada de muita coisa, que é para poder entender bem e poder fazer em casa. Quero fazer hoje, não tem saco de confeitar, não precisa. Não vamos perder nosso doce. Espalhamos com uma colher. Ó, olha que grandão que ficou. E espalhamos aqui então, bem espalhadinho. E a gente não quer inventar muita coisa, o que a gente pode fazer? Com a própria colher, a gente, ó, dá umas puxadinhas, ó, ele fica uns biquinhos. Pronto, fica bonitinho e nós não precisamos estar usando saco de confeiteiro para fazer biquinhos e decorações maiores quando a gente não tem. Aqui nós vamos colocar então, ó, um moranguinho no meio. Um moranguinho. Enfeitadinho em cada ponta. E tá pronto o nosso doce. Olha que espetáculo. Estão vendo? E eu tenho uma outra coisa que eu fiz também. Temos duas opções. Fizemos o bolo na travessa, bolo de morango, e podemos fazer numa taça. Olha que lindo que fica na taça. Fica uma sobremesa linda. Você tem um para cada convidado. Fica muito bonito e interessante. São duas opções que ficam para vocês. Muito obrigada. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.